Olá, olá! Bem-vindos! Vão entrando. Já tinha saudades, estive aqui uma semaninha sem vos visitar neste programa lindo que vimos sendo acostumados às terças-feiras. Vou-vos deixar entrar, deixem os vossos corações para eu saber que estão aí, que me estão a ouvir bem. Vamos deixar só estabilizar aqui um bocadinho. Já sabem que eu quero sempre a vossa participação, portanto fiquem ligados. Hoje estamos aqui para o episódio 9 desta rubrica semanal Metamorfose e o tema que vamos trazer aqui super pertinente, e já vou explicar porque é que escolhi este tema para esta live hoje, é a comunicação. E eu vou-vos dizer já isto. É talvez dos temas mais importantes que podemos trabalhar em nós, porque é a base de tudo. Mas já lá vamos. Vão deixando aí os vossos corações, aproveitem e partilhem esta live com os vossos amigos, enviem para que venham assistir aqui também a este momento de autoconhecimento e de trabalho interno. Vão deixando aí. Muito bem. E como já vem sendo hábito, eu trago sempre um excerto para começarmos, e hoje trago de uma pessoa muito especial para mim, Ana Santiago, uma pessoa com quem tive a oportunidade de fazer alguns cursos, algumas formações, e que é uma pessoa que eu tenho um carinho grande, que eu nutro um carinho grande, que escreveu este livro que se chama Qual a Sua Melhor Versão, e hoje vou trazer aqui uma frase deste livro. A comunicação é uma palavra usada excessivamente e uma aptidão raramente utilizada. Comunicamos a todo momento e das mais variadas formas. Mesmo sem dizer uma única palavra, passamos inúmeras mensagens através de gestos, expressões faciais, olhares, posturas e movimentos corporais, e ainda do modo como vestimos, nos deslocamos, comportamos, dirigimos aos outros, entre outras coisas. Tudo em nós comunica e influencia a nossa imagem. Daí ser tão crucial cuidar de todos esses aspectos. E então, o que é que eu vos trago hoje para esta live? Trago-vos um dos temas, e pegando aqui nisto que a Ana Santiago já veio trazendo, trago-vos de facto um dos temas, se não o tema mais importante, que é a base de tudo aquilo que é a nossa vida. E não sou só eu que digo. Tony Robbins tem isto escrito no seu livro Poder Sem Limites. Quando está a enumerar um conjunto de coisas importantes, ele deixa para o final a comunicação e diz: é a última, mas provavelmente a mais importante de todas. E de facto, e a base de todo o livro, no fundo, ele transmite isso ao longo do Poder Sem Limites, que é um livro que eu super aconselho para quem quiser trabalhar a comunicação e não só. Então, o que é que vocês hoje vão levar desta live? Vocês vão levar aqui algumas estratégias, porque assim, comunicação, malta, dava para falar, olhem, horas. Eu tenho 2 cursos de comunicação, o curso de PNL e o curso Morrer e Renascer, que um dos dias é comunicação. Portanto, trabalhos de comunicação estão presentes em tudo. Eu tenho uma mentoria exclusivamente de comunicação, mas nós nem precisamos disso, porque nós estamos sempre a comunicar. Entendem o que é sempre? O silêncio é uma forma de comunicar, a forma como nos apresentamos, não é? Tudo em nós comunica. Então, o que é? Vamos começar por aqui, comunicar. E agora é a parte em que eu quero que vocês participem. Deixem aí para vocês o que é que significa a palavra comunicar. Porque tudo começa a entender verdadeiramente o que é que significa comunicar. Reparem, porque eu aposto, assim quase que aqui aposto as minhas fichas todas, que a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é que significa comunicar. De onde é que vem e qual é que é a origem desta palavra. Deixem lá as vossas ideias. Malta, vocês já sabem que eu não ando para a frente enquanto vocês não escreverem aí coisas. Portanto, escrevam, deixem o que é para vocês comunicar.
Falar e escutar. Ok, a Cristina diz falar e escutar. Muito bem. Falar e escutar. Transmitir ao outro. Transmitir coisas ao outro. Mais ideias. Está tudo certo, ok? Falar e escutar. Muito importante aparecer já aqui, logo no primeiro comentário, escutar, que é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas se esquecem e já vou chegar aí, por causa dessa questão do não sou bom comunicador. Colocar em comum com o semelhante. Diz ali o Francisco. O Francisco tem um plus porque ele já ouviu isto em algum lado. Por isso ele faz parte da percentagem, da percentagem que já esteve comigo em mentoria sobre a comunicação e que sabe o que é que significa. Saber ouvir mais e falar menos. Muito giro. Gratidão ali pela sabedoria de amar, que diz saber ouvir mais e falar menos. É curioso que eu tenho isto escrito várias vezes em... Nós temos 2 ouvidos e uma boca, por alguma razão. Expressar, criar empatia. Muito bem. Expressar, criar empatia. Tudo coisas que eu vou falar aqui. Falar, escutar, compreender a mensagem. Então vamos lá. Temos aqui já muitas ideias, todas elas estão certas. E agora eu vou-vos dizer o que é que significa a palavra comunicar. Comunicar, ouçam bem, porque é aqui que começa todo o entendimento do que é a comunicação. E daí, e vou voltar a ler, a comunicação é uma palavra usada excessivamente e uma aptidão raramente utilizada. Porquê? Se nós passamos a vida a falar e a escutar e a expressar e a interagir com os outros, porquê que raramente usamos a aptidão da comunicação? Porque comunicar significa pôr em comum. Comunicar é pôr em comum. Eu tenho que ter a capacidade de transmitir, de pôr em comum com a pessoa ou as pessoas que estão à minha frente aquilo que está dentro de mim. E porquê eu trazer este tema agora? Primeiro, porque estamos num mês de abril, que é um mês numerologicamente 3, e o 3 é o número da comunicação, da expressão. Portanto, este é um mês em que vamos ser convidados a trabalhar a nossa comunicação e a nossa expressão. Esta expressão pode ser através de gestos, através dos nossos dons e talentos, mas a energia 3 potencia estes trabalhos. E, curiosamente, entramos em Mercúrio retrógrado. E Mercúrio é o planeta que rege as comunicações, como seguramente vocês já ouviram falar sobre isto. O que significa que, neste período, quando Mercúrio entra em retrogradação, portanto, anda no seu movimento contrário, as comunicações ficam um bocadinho perturbadas, as pessoas ficam mais ansiosas, ficam mais assertivas e menos amorosas, coisas do passado vêm para ser resolvidas, as comunicações através da parte informática ficam um bocadinho mais lentas ou mais bloqueadas, ok? Então é a altura certa para olharmos verdadeiramente para aquilo que simboliza comunicar, pôr em comum. E aqui a programação neurolinguística explica isto muito, muito bem, e em breve eu venho-vos trazer uma surpresa sobre a programação neurolinguística, talvez ainda este mês, portanto fiquem aí atentos às novidades, porque vêm aí também novidades. Eu tenho um curso de programação neurolinguística, mas antes de qualquer curso vai aparecer também conteúdo gratuito para vocês sobre isso. E o porquê disto? Porque esta foi uma das questões que eu coloquei. Eu se calhar levo esta imagem só para falar sobre isto. Uma imagem que fala precisamente da capacidade de comunicar, de pôr em comum. A programação neurolinguística, do qual Tony Robbins usa muito, e o seu livro O Poder Sem Limites é muito comunicação, é todo ele comunicação e é muito alicerçado ou estruturado pela programação neurolinguística, fala precisamente das estratégias para desenvolver uma comunicação que seja equilibrada, assertiva, coerente, mas também que seja empática, que seja amorosa, que seja real, verdadeira e honesta, que tenha a capacidade de levar ao outro aquilo que está dentro de nós, ok? Então comunicar significa precisamente isso, pôr em comum. Já percebem porque é que a maior parte dos relacionamentos falha?
sejam eles amorosos, sejam eles interpessoais, sejam eles familiares. Os relacionamentos falham porque as pessoas não sabem pôr coisas em comum. E não sabem pôr coisas em comum porque não sabem comunicar, não estão preparadas, não estão habituadas a desenvolver uma comunicação de forma equilibrada, de forma assertiva e ao mesmo tempo amorosa. Então hoje eu vou-vos deixar aqui 6 estratégias para vocês trabalharem e desenvolverem a vossa comunicação. 6 estratégias. Dava para falar aqui imensas coisas, mas eu vou-vos dar coisas práticas para que vocês possam já começar a pôr em prática no vosso dia-a-dia. Obviamente que cada um destes tópicos que eu aqui hoje vou trazer dá para falar horas e tem um desenvolvimento de horas. Eu vou-vos trazer um pequenino exemplo em cada tópico destes 6 que vos vou falar hoje. Eu deixei uma caixinha nos stories a perguntar ideias, vocês deixaram muitas ideias e eu pensei, olha, eu vou agarrar nos tópicos, os 6 que eu sinto assim importantes e vou levá-los, os 6, mas em vez de esmiuçar um dos tópicos, vou dar só uma nuance do que ele é. Okay? Então assim vocês ficam com linhas gerais de tudo. E depois, se quiserem investigar cada uma destas coisas, procuram ferramentas comigo ou com quem quer que seja que vos possam ajudar a explorar cada uma destas coisas. Então a primeira estratégia para vocês trabalharem a vossa comunicação, e eu quero vos dizer aqui uma coisa muito importante. A comunicação, antes de andarmos aqui para a frente, outra coisa muito, muito, muito importante. Reparem bem naquilo que eu vos vou dizer. Apenas 7% daquilo que nós comunicamos é através das palavras. Malta, 7% apenas. Vocês estão a ver a qualidade da vossa comunicação quando estão a trocar mensagens? Estão a comunicar apenas a 7% de qualidade, de eficiência ou de eficácia. Então e o resto, Joana? O resto é 38% o vosso tom de voz, a vossa voz, que é uma super ferramenta. Quando vocês querem que alguém vos ouça, em vez de berrarem e falarem assim que a pessoa vai querer fugir, se vocês falarem assim baixinho, ela vai estar muito atenta para perceber o que vocês estão a dizer. E as coisas importantes devem ser ditas mais baixo e não mais alto. Entendem? A tonalidade da nossa voz, eu posso dizer está tudo bem e a frase é a mesma, mas utilizar tons de voz corridinhos, mais rápidos, mais intensos, mais a sorrir, menos a sorrir e fazer-vos sentir coisas completamente diferentes. Portanto, reparem, nós aumentamos a nossa comunicação para uma eficiência ou eficácia de 38% quando usamos a voz. Então, e o resto? O resto, que são os 55%, são a nossa linguagem corporal. Por isso é que é muito mais importante nós aparecermos e estarmos a comunicar assim do que eu gravar um áudio a falar sobre isto, ou do que eu escrever um post sobre isto. Entendem? Porque aqui eu estou a comunicar com uma eficiência, uma eficácia de 55%. Há uma grande probabilidade de chegar mais longe através da minha linguagem corporal. Com o tom de voz e com as palavras certas, há uma eficácia na comunicação aos 100%. Então, quando vocês querem ter conversas importantes, e esta é já a primeira dica que eu vos dou, não tenham essas conversas por mensagem, amores. Não vai resultar bem. Principalmente em Mercúrio retrógrado, que nós dizemos A e a pessoa entende A ao quadrado ou B mais C invertido. Entendem? Em Mercúrio retrógrado isto fica tudo ainda mais complexo. Portanto, conversas importantes são para ter tidas pelo menos por vós e preferencialmente frente a frente com a pessoa. Quer seja através de uma câmara, quer seja diretamente com ela, para que a vossa qualidade da comunicação seja maior, porque senão vocês estão a comunicar de forma muito limitada e é provável que não seja fácil pôr coisas em comum. Entendem? Então, comecem por perceber isto. Não ter conversas importantes através de mensagens. Okay? Porque muitas vezes vocês dizem, mas a pessoa já entendeu.
Como é que ela entendeu? Tu já lhe comunicaste de forma clara e evidente? Tu já lhe disseste precisamente isso? Pronto. E então, falando aqui das 6 estratégias que eu trago hoje para vocês desenvolverem a vossa comunicação. Estratégia número 1. Vamos falar de palavras. O que é que são palavras? Há palavras que na nossa comunicação são perigo. Porquê? Porque em vez de elas criarem correspondência com a pessoa com a qual eu estou a comunicar, reparem, quando eu quero pôr em comum com a outra pessoa, eu tenho que estar a criar correspondência com ela, eu não posso estar a dissociar-me da pessoa, nem a criar um atrito ou um conflito com a pessoa, senão eu não estou a pôr nada em comum, antes pelo contrário. Então, uma das coisas que é importante olharmos é as palavras que utilizamos na nossa comunicação. E, por exemplo, quando nós utilizamos uma simples palavrinha que se chama mas, nós estamos a criar dissociação, estamos a falhar a correspondência com aquela pessoa. E é um auxiliar linguístico que muitas vezes cria entropia nas nossas comunicações. E eu consigo claramente ver quando é que está a haver uma discussão / batalha de egos entre pessoas, porque é um bate-bolas do mas, e não saímos daqui. Estão a contrapor ideias. E vocês dizem assim, ok, Joana, mas eu nem sempre concordo com aqueles pontos de vista. Como é que eu faço então? Em vez de utilizares o mas, podes fazê-lo de uma forma mais amorosa, que cria correspondência. Basta que substituas o mas pelo i. Por exemplo, eu pergunto às vezes nas minhas sessões, está a fazer sentido? E a pessoa do outro lado diz-me, sim, está a fazer sentido, mas qualquer coisa. Eu já sei que aquilo não fez sentido. Eu já sei que eu preciso de ir mais longe, eu já sei que eu preciso de fazê-la entender melhor o que eu estou a dizer, que eu ainda não consegui pôr totalmente em comum, porque há ali um mas. Por exemplo, vocês podem dizer a uma pessoa, pá, fizeste um excelente trabalho, mas se tu chegasses mais cedo, era bom aqui para a empresa. E essa pessoa vai para casa e vai dizer, raios, eu esforço-me tanto, eu faço tanto trabalho, mas a única coisa que eu ouço é que eu devia chegar mais cedo. Porque depois do mas é o que a pessoa vai guardar. Esta é uma partícula que tem um poder brutal. É uma palavra com poder brutal. Ela vai guardar o que vocês disseram depois do mas. Então, se querem ser inteligentes, façam ao contrário. Digam primeiro o que não querem que ela guarde. Por exemplo, olha, era bom que tu tivesses chegado mais cedo, mas tu fazes um excelente trabalho aqui. E tenho que te agradecer por isso. Juntarmos a gratidão ainda melhor. E é completamente diferente. Ou simplesmente não dizem o mas, trocam pelo i. Olha, fizeste um excelente trabalho e se chegasses mais cedo as coisas ainda podiam correr melhor. Por exemplo, vocês não concordam com a ideia daquela pessoa numa reunião. Ok, vocês dizem, olha, estimo muito, agradeço a tua opinião, é um ponto de vista interessante, o que quer que seja. E também há aqui este ponto de vista, ou também há aqui esta possibilidade. Olha, eu vou-te mostrar, eu vou-te apresentar. Em vez de mas, vocês, reparem, muitas vezes vocês estão a ouvir alguém e já estão à espera que venha aquele mas. Estão a ver o impacto que isto tem? Esta é uma palavra. Agora, podia-vos dar uma mentoria inteira de auxiliares linguísticos. Quem já fez a mentoria da comunicação sabe que temos muito trabalho. Assim como esta palavra, há muitas palavras que na nossa linguagem criam falta de correspondência. Problemas, falhaste, tentar, entre outras. Portanto, abri-vos aqui uma linha, explorar as palavras que usam na vossa comunicação, perceber que palavras de julgamento, bom, mau, bem, mal, estas palavras são sempre palavras que vão colocar falhas de correspondência na vossa comunicação, ou seja, de rapport, de empatia, do que quer que seja. Os tais julgamentos. Estratégia número 2. Treinar a vossa comunicação. Pois é, malta, vocês queixam-se e eu trabalho tanto isto, eu tenho tantos agendamentos de sessões que vêm ter comigo porque Joaninha quer trabalhar a minha comunicação. Seja malta que está a empreender projetos, seja malta que está a trabalhar, seja o que quer que seja, é um dos temas. Aliás, os 12 temas das minhas mentorias são os 12 temas mais pedidos em sessões e os 12 temas mais trabalhados. Portanto, são temas que foram escolhidos precisamente porque eu sei que são os temas que vocês querem trabalhar. E a comunicação é um deles.
é um deles. Reparem, a forma como nós comunicamos connosco cria o nosso mindset. E este mindset, isto começa já tudo dentro da nossa mente. Nós nem precisamos de ir para fora. Nós, antes de estarmos a comunicar com os outros, nós estamos a comunicar connosco. E esta comunicação já vem distorcida da forma como nós comunicamos connosco. Entendem? Portanto, se vocês querem trabalhar a vossa comunicação, se vocês querem melhorar a vossa comunicação, vocês têm que treinar a vossa comunicação. Como é que se treina a vossa comunicação? Se vocês puderem, obviamente, investir nisso, façam cursos, façam workshops, façam mentorias, procurem estratégias ou ferramentas que vos possam ajudar a desenvolver a vossa comunicação. Mas, Joana, não tenho, como vocês dizem, disponibilidade, agora vou dizer de maneira certa, financeira agora para esse tipo de investimentos. Muito bem, tens outras formas de trabalhar a tua comunicação. Pega no jornal e lê. Pega numa revista e lê. Pega num livro e lê. Não tem possibilidades de comprar livros. Pega num caderno e escreve. Trabalha a escrita, trabalha a leitura. Vai ver, através do teu telemóvel, como estás a ver esta live, palestras de TED Talks, por exemplo. Vai trabalhar com ferramentas que te ensinem a desenvolver a tua comunicação. Vocês sabem como é que eu estudei programação neurolinguística? Eu fiz o meu curso 3 vezes, porque ele foi um curso que estava gravado e que me permitiu revê-lo várias vezes. Mas sabem como é que eu trabalhei verdadeiramente programação neurolinguística para levar ao mundo? Eu vou-vos dizer, eu trabalhei no dia a dia. Eu via vídeos e tirava o som dos vídeos para estudar linguagem corporal, para perceber o que é que aquelas pessoas estão a dizer sem falar. E eu fazia isso com os meus próprios vídeos dos cursos, para eu observar e analisar e estudar a minha própria linguagem corporal, as minhas expressões. Percebem? Isto são formas de vocês estudarem. Em vez de gastarem tempo e energia a fazer coisas que não servem para nada, gastem tempo e energia para trabalhar aquilo que vocês querem trabalhar. Se não têm uma comunicação como gostariam de ter, invistam tempo nisso. Se puderem investir dinheiro, melhor. Vocês arranjam ou têm ferramentas à disposição que vos direcionam concretamente a isto. Por exemplo, a minha mentoria da comunicação leva-vos direitinho aos pontos. Eu dou-vos estratégias, dou-vos perguntas, dou-vos ferramentas, dou-vos exercícios para vocês porem em prática tudo isto. Mas mesmo que não a possam fazer, vocês podem fazer gratuitamente coisas. Basta que vocês queiram. Basta que vocês estejam abertos e conscientes para isto. Basta que num grupo em que vos pedem para fazer um discurso, vocês tenham a coragem de realmente fazer esse discurso, de assumir a voz, de dar o primeiro passo. Porque como é que nós melhoramos alguma coisa? Através da prática. Ainda há bocado eu escrevi isso num post que fiz sobre o yoga. Quando eu comecei, eu nem tocava com as mãos nos joelhos, quanto mais no chão, quanto mais abrir pernas ou fazer o que quer que seja. Tudo vai lá com a prática. Eu também já fui uma miúda que não tinha coragem de sair do carro para ir ao pão. E hoje estou aqui à frente das pessoas que aparecem para comunicar, para pôr em comum convosco aquilo que é a minha verdade. E que é a minha sabedoria, os meus ensinamentos, as minhas aprendizagens. Então tudo muda, malta. Eu agora não sei comunicar. A partir do momento em que tu dizes isso mesmo a ti mesma, já estás no mindset errado. A tua comunicação já não está no lugar certo. Então começa por colocar o teu mindset certo, que é, eu estou aberta ou aberto a aprender e a desenvolver a minha comunicação. Pronto. Estratégia número 3, que alguém já falou aqui e muito bem. Aprender a escutar. Pois claro que sim. E esta é uma das coisas que eu mais ouço, principalmente das meninas que têm um perfil mais introspectivo, meninas ou meninos, com um perfil mais introspectivo, mais reservado, mais caladinho, que dizem que não são boas comunicadoras. E isto não é necessariamente verdade. Se isto, então aquilo. Na programação neurolinguística, isto é uma penugem da nossa linguagem, ou seja, uma coisa que nos afasta da verdade na comunicação. Porque se isto, então aquilo, nós não sabemos, lá porque eu sou mais caladinha, não quer dizer que eu não seja boa a comunicar, porque olhem, comunicar é pôr em comum. Então a capacidade ou a habilidade de escutar faz de uma pessoa um bom comunicador.
Porque tu tens 2 ouvidos e uma boca e é por alguma razão. Aprender a escutar é uma coisa muito importante para tu desenvolveres a tua comunicação. Mesmo. Esta é uma das competências-chave de um coach. Quem fez os cursos de coaching comigo sabe, e eu disse isto várias vezes, está em todo lado, as competências-chave de um coach. E esta é uma fundamental, a capacidade de escuta. Escuta plena, escuta ativa, estar aqui agora no momento presente e não andar a divagar. E nós podemos e devemos dar indicações de que estamos a acompanhar, não é? Se vocês estivessem aí desse lado e eu tivesse uma plateia que eu pudesse observar, eu ia estando a olhar para vocês através da minha comunicação e estava a procurar a vossa escuta. E vocês não precisam me dizer que estão a escutar. Eu consigo ler através da vossa linguagem corporal. Às vezes com um acenar da cabeça, às vezes com um olhar, às vezes com que nós percebemos esta pessoa está em linha comigo. Está a escutar-me, está a ouvir-me, está presente neste momento. Então, dar sinais de que estamos a escutar também é importante. Não é alguém que está a falar para nós e nós estamos ao telemóvel. E depois queixam-se nos relacionamentos que realmente as coisas falham porque vocês não sabem comunicar. E uma das asneiras que acontece é esta: vão para o café, está cada um no seu telemóvel. Ou estão à mesa e estão ao telemóvel. Malta, não estão a comunicar. Vocês estão a falar. E falar não é comunicar. Entendem o que eu quero dizer? Falar não é comunicar. Porque eu disse-vos, comunicar é pôr coisas em comum. E quando eu estou a olhar para um sítio e não estou a escutar verdadeiramente a pessoa que está à minha frente, nem em sintonia, nem em rapport, nem em associação com ela, eu não estou a comunicar. Eu não estou a pôr nada em comum. Estou simplesmente a falar. E isto não é comunicar. Quarta estratégia muito importante que também falaram aqui alguns nos comentários: criar empatia. Obviamente que nós devemos criar empatia com a pessoa que estamos a comunicar. Por exemplo, se tu estivesses numa sessão de coaching comigo e eu estivesse sentada aqui, eu iria me sentar mais ou menos na mesma posição que tu estás. Para quê? Para te espelhar. Sem ser estranho, não é? Mas eu iria espelhar-te, eu iria colocar-me em sintonia ou em rapport contigo. Reparem bem, ainda aconteceu isso este fim de semana quando estava com um grupo de amigos. A dada altura estávamos a conversar e um chegou-se para a frente na mesa. Quando nos apercebemos, todos entraram no círculo da comunicação, todos estavam chegados para a frente na mesa. A isto nós chamamos um espelhamento, um rapport, não é? E não só espelhar a nossa postura corporal, como também a tonalidade de voz. Se eu estou com um cliente que fala mais baixo na sessão, eu vou baixar o meu tom de voz. Se eu estou com um cliente que fala mais alto, provavelmente eu vou ter que ajustar o meu tom de voz um bocadinho àquele tom de voz. Para quê? Para criar associação, espelhar as palavras. Se esta pessoa é mais sinestésica, se ela é mais auditiva, se ela é mais visual, que tipo de canal de comunicação é que ela está a usar? Isto é programação neurolinguística e é muito interessante perceber isto através de como é que nós nos podemos alinhar nos canais de comunicação das pessoas para nos aproximarmos delas. Vocês muitas vezes começam a usar palavras e expressões das pessoas à vossa volta. Porquê? Porque são as pessoas que vocês põem mais coisas em comum. Então começam a captar também as palavras e as expressões dessas pessoas à vossa volta. Ok? Então criar empatia, criar rapport, criar correspondência. Quinta estratégia, muito importante: procurar equilibrar a vossa comunicação. E olhem, aqui começa muita malha e muita tralha. Porquê? E principalmente em Mercúrio retrógrado, porque salta, e numerologicamente falando, vou-vos dizer que a maior parte das pessoas traz desafio neste número. Salta a impulsividade na comunicação. Digam lá, vocês que estão aí desse lado, quem é que não se põe debaixo desta chuvinha da impulsividade da comunicação? Que eu quero saber. Quero saber se alguém aí desse lado se considera muito equilibrado a comunicar e não tem ataques de impulsividade na comunicação. Porque este é um dos grandes males da nossa comunicação, é a impulsividade. Mas depois também temos o outro lado do polo, que é a falta de assertividade. Que muitas vezes está uma coisa engalinhada com a outra. Ou seja, muitas vezes, porque eu não sou assertiva e não sei expressar a minha verdade num lugar equilibrado, eu guardo, não falo agora, vou guardar, e a dada altura o saco está cheio e eu arrebento de forma impulsiva, a disparar tiros por todo lado. Ok? Não é ok isto, malta.
Então, como é que se trabalha o equilíbrio da comunicação? O equilíbrio na vossa comunicação, ele pressupõe duas coisas muito importantes. Vou buscar as minhas duas mãos para vos mostrar o equilíbrio. Ele pressupõe que tu sabes ser amorosa ou amoroso, mas tu também sabes ser assertivo. Tu sabes dizer aquilo que é a tua verdade, mas sabes dizê-lo de um lugar equilibrado. Então começa logo mal se tu, quando sentes uma coisa, não te permites expressar a tua verdade e guardas. Guardas para quê? Guardas para encher um saco. Até que o saco rebenta, e rebenta na impulsividade. E é Mercúrio retrógrado, é só o saco se arrebentar por todo lado. Portanto, malta, comuniquem de um lugar equilibrado. Ainda ontem eu disse isto aqui, quando estava a trabalhar um desafio num relacionamento amoroso, numa sessão de coaching que tive aqui, um exemplo disso, e foi precisamente uma situação de impulsividade de comunicação. E eu dei-lhe uma estratégia muito gira. Disse-lhe, arranja um elástico para trazeres no teu pulso. Um elástico de uma cor diferente. Ok? Tomem lá a nota desta que vocês vão gostar. Um elástico de uma cor diferente. Até pode ser com um bonequinho ou uma coisa qualquer. Quando te apetecer mandar um tiro, tu puxas o elástico e magoas-te a ti mesmo. Também pode funcionar como beliscão. Mas o elástico aqui presente é uma âncora e vai-te lembrar da tua impulsividade ou dos teus comportamentos impulsivos. E tu puxas o elástico. E tu vais puxar o elástico tantas vezes que a dada altura tu só de olhares para o elástico tu já te lembras do que é que está em causa. Então é quase como ter um lugar para aliviar esta frustração. E o lugar está aqui no nosso pulso. Qualquer momento, antes de eu explodir, eu vou ali puxar o elástico. E vocês dizem, mas eu não consigo antes disso. Não importa, puxas depois. Com a prática tu vais começar a conseguir. E vais começar a aprender a gerir esses ataques de impulsividade e de fúria, que principalmente em carneiro acontecem muito, principalmente nos carneiros e nas temporadas de carneiro e principalmente com o Mercúrio retrógrado. Porquê? Porque trazem muita impulsividade. A impulsividade é o 1, é o 8, também um bocadinho o 4 na numerologia, dada a rigidez e a exigência que às vezes fazem, também causam um bocadinho esta teimosia, mas acima de tudo é o número 1, que é bastante impulsivo na comunicação e nas ações. Então não é ok. Mas também não é ok se vocês não expressam a vossa verdade. Exatamente, é isso mesmo, é tal e qual isso, era mesmo isso que eu estava a dizer. Portanto, também não é ok se vocês não expressam a vossa verdade, se vocês são demasiado amorosos, estão a ver, o também não vai funcionar. Porque a dada altura vocês não estão a manifestar a vossa verdade, não estão a viver a vossa verdade, estão-se a encolher para caber em coisas que não são vossas. E isto também não é ok, não vos traz felicidade. Então encontrar pontos de equilíbrio, o segredo está em manifestar logo de um lugar de calma a nossa verdade. Ainda ontem eu lhe disse, ok, vocês discutiram, houve este momento, agora estão os dois chateados, deixa a água acalmar e quando estiver tudo bem, vais pôr em comum, ou seja, comunicar. O que é quando está tudo bem? É no momento em que estão a jantar, no momento calmo, no momento tranquilo, no momento em que estão bem. Olha, vamos conversar sobre aquele assunto que nos perturbou há 2 ou 3 dias. Vamos trazer esse assunto para agora percebermos o que é que podemos melhorar. Não é em cima do desafio do problema, porque senão vocês vão disparar tiros por todo lado. Estão a ver? É depois. Só que depois, o que é que acontece? Já passou, agora já nem me quero chatear mais com aquilo, agora já está resolvido. Não está resolvido. Porque vocês não falaram, não comunicaram sobre aquilo. Não está resolvido. E se vocês não param para olhar para aquilo, vai voltar a acontecer. Então, quando é que se para para olhar para aquilo? É em cima do problema, é em cima do desafio. Pode ser se vocês tiverem a capacidade de o fazerem de forma equilibrada, mas a maior parte das vezes vocês não têm. Então deixem só acalmar e quando acalmar de um lugar amoroso, vão dialogar sobre aquilo, vão conversar sobre aquilo. Peguem nas coisas, arranjem um momento nos relacionamentos amorosos, um momento da vossa intimidade, que é um momento em que ninguém vai atacar ninguém de certeza, porque é o momento em que vocês estão num momento carinhoso, ou o que quer que seja. Arranjem um momento em que estão a jantar, ou em que estão a almoçar, ou um momento em que estão na praia a apanhar sol, que são momentos que as hormonas da felicidade estão mais elevadas. E peguem, é nesses momentos que vocês levam as conversas duras, mas levam de um lugar equilibrado e amoroso. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos pôr em comum aqui coisas, vamos perceber como é que podemos encontrar pontos de equilíbrio. Entendem? Olhem, amores, não é o tema de hoje os relacionamentos amorosos, porque já foi. Vão ver a live 2 ou 3 ou o que quer que seja.
Mas digo-vos já que os relacionamentos amorosos, todos, nem é só os amorosos, é todos os relacionamentos, falham por uma coisa simples, que se chama comunicação. É a falha da comunicação. As traições ocorrem por falha de comunicação. As faltas de respeito ocorrem por falha de comunicação. Os não entendimentos. E depois eu ouço coisas como ouvi ontem. Mas ele está farto de saber isso. Como assim? Tu não me disseste um lugar equilibrado? Tu dizes nem impulsividade, nem dor? Como é que tu sabes que ele sabe isso? Nem tu sabes verdadeiramente. Estás agora aqui a escrever as coisas. Estão a ver? É esta distorção. E vou fechar com chave de ouro. Sexta dica para as vossas comunicações. Usar a mágica palavrinha que eu tanto amo e que é o meu mantra para Mercúrio retrógrado, que é a palavra é prata, o silêncio é ouro. Portanto, a sexta estratégia chama-se silêncio, que é um lugar muito bonito para se estar, muito bonito, e uma excelente forma de comunicar. O silêncio muitas vezes diz tudo. Diz sim, diz não, diz nin, diz muitas coisas e livra-vos de muitas coisas, de muito desgaste energético. Quando vos vêm pedir uma opinião e vocês não querem dar uma opinião, silêncio. Vocês não têm que emitir uma opinião. Quando eu trabalhava na clínica, lembro-me perfeitamente um momento, a minha enfermeira-chefe tecer um comentário sobre uma pessoa que me era querida e também colega de trabalho. E me perguntar o que é que eu achava. E eu não sei a minha cara, não é porque eu não consigo imaginar, mas eu devo ter feito uma cara tipo isto assim, do género. E eu fiz silêncio. E não foi preciso dizer nada, porque ela entendeu nunca mais na vida, ela me trouxe nenhum comentário sobre ninguém. Como que raio é que alguém vai trazer um comentário, pedir-me para eu emitir um parecer sobre quem quer que seja? Não, comigo não vai funcionar assim, porque eu não vou emitir um parecer. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, porque eu não sou Deus, nem ninguém. E o certo ou errado depende do ponto de vista de cada um. E, portanto, eu não vou emitir. A minha mãe muitas vezes também faz estas coisas. Porque teu pai fez isto, coisas deste género. Ou porque não sei quem, tu achas bem? E eu calmo. E muitas vezes eu ouço, não se consegue conversar contigo, filho. E eu penso, mas eu não quero conversar sobre isto. Porque tu não queres que eu converse, tu queres que eu corrobore a tua opinião. E eu não tenho sequer que manifestar a minha. E vocês dizem, mas assim estou a ser mal educada. Então se vocês querem responder uma coisa, respondam simplesmente, olha, é o que é. Porque é o que é. Nem diz não, nem diz sim. Diz nim, que é nada, que é a mesma coisa que um silêncio. É o que é. E vocês livram-se da comunicação. Portanto, o silêncio é um lugar muito bonito para vocês morarem. Aprendam a desenvolver o silêncio, pratiquem o silêncio. Isto também vos vai ajudar a reduzir a impulsividade da vossa comunicação. Trabalhem o silêncio. Quando eu digo praticar o silêncio, é mesmo praticar. Escolham 10 minutos do vosso dia para estarem simplesmente em silêncio. Sem o telemóvel, sem a televisão, sem nada. Silêncio puro. Pratiquem este silêncio para que depois, na hora em que vocês querem começar a disparar tiros, vocês saibam guardar silêncio. Reter esse momento de silêncio. Tem que ser praticado como qualquer outra coisa, como o yoga, como a comunicação, como qualquer outra coisa. O silêncio pratica-se também. E por fim, antes de me ir embora, vou-vos deixar 3 presentes gratuitos que vocês podem oferecer para impressionar na vossa comunicação. Numa entrevista, numa chegada a qualquer lugar, num momento, sei lá, em que vocês querem criar um impacto positivo no meio dos vossos amigos, o que quer que seja. 3 simples presentes. 3 que vocês impactam positivamente com a vossa comunicação. Tomem nota. Número 1. Não tenho uma ordem, mas vá. Número 1. O sorriso. Muitas vezes dar um sorriso abre logo um ato de comunicação com alguém aleatório, numa caixa de supermercado, num primeiro contacto com alguém, num curso, num evento, numa coisa qualquer. Sorriam mais.
O sorriso abre portas. Até com as máscaras, nós podíamos sorrir com os olhos. E acreditem que estamos a comunicar positivamente. Toda a gente gosta de receber um sorriso. E é provável que vos seja devolvido um sorriso. Vai ficar gravado, Kátia, sim. Eu não consegui ler os comentários todos aí para trás, malta. Se fizeram perguntas, voltem a perguntar. Número 1, sorriso. Número 2, um impacto super positivo. Elogiem gratuitamente. Escolham, em vez de criticar, porque vocês criticam gratuitamente, escolham elogiar gratuitamente. Fizeste um bom trabalho. Quando vocês dão uma dica ao vosso companheiro ou companheira lá em casa, quando vocês lhe pedem, olha, era importante para mim que tu aprendesses a pedir desculpa. E quando ele vos pede desculpa, agradeçam, elogiem. Olha, gostei da tua atitude de teres pedido desculpa. Por exemplo, e isto é muito importante. Elogiem um estranho no ginásio, uma pessoa qualquer aleatória. Se querem abrir a vossa comunicação, deem um elogio, mas genuíno. Uma coisa que estejam a sentir genuinamente. Nós todos gostamos de coisas em alguém. Não é difícil elogiar genuinamente. Porque, olha, repara, criticas com tanta facilidade, julgas com tanta facilidade de forma negativa, falo de forma positiva, que tu vês o impacto que isso vai ter nos teus relacionamentos e na tua comunicação. E terceiro presente gratuito que podes oferecer às 14h14, a gratidão. Agradece, aprenda a agradecer. Agradeço às 26 pessoas que estão aqui neste momento a ouvir-me, a escutar-me às 14h14 deste dia maravilhoso. Agradeçam por qualquer coisa, agradeçam pelo sorriso que vos deram, agradeçam pelo elogio, agradeçam. A gratidão é, alguém vos convida para, por exemplo, tenho aqui uma menina novinha que trabalho, que tem bloqueios nas suas relações interpessoais com as meninas da escolinha e muitas vezes ela me diz, Joaninha, elas às vezes convidam-me para ir ao bar e eu, pronto, ok, quando elas te convidarem, tu a seguir agradece, valoriza isso. Olha, agradeço por me teres convidado para ir contigo ao bar. Isto é importante. E a seguir tece-lhe um elogio qualquer sobre qualquer coisa. Porque seguramente há coisas nela que tu gostas. Elogios que sejam verdadeiros. Mas há coisas, não te inibas de dar um elogio porque tu vais marcar pontos. Vocês estão a marcar pontos com isto. Entendem? Então isso. 14h14 é o meu sinal para terminar esta live. Deixar-vos um beijinho grande, deixem os vossos comentários, a live vai ficar gravada como todas as outras. Eu hoje falei aqui sobre relacionamentos amorosos, há uma live sobre isso. Falei aqui sobre comunicação, há uma mentoria sobre isso. Falei aqui sobre curso de PNL, está quase aí, ele já existe, mas vem aí novidades sobre isso também em breve. Falei aqui sobre números, vocês já sabem. Temos turma aberta para o curso de numerologia, portanto vão lá que estamos quase a fechar as vagas, estamos mesmo quase. Portanto vão lá correr muito, porque estamos a tocar o número mágico que eu co-criei. Por isso a numerologia também vos traz tudo isto. Vocês vão aprender a comunicar, porque é o 3 da numerologia e vão levar carradas de 3 lá. Então, isso. Gratidão pelos vossos comentários. Deixem os comentários na live, está bem? Depois, não aqui, mas depois na caixinha, deixem também, que é sempre importante para mim e é uma forma de vocês me agradecerem e de me impactarem positivamente e comunicarem comigo de forma positiva. Gratidão, para a semana encontramos-nos outra vez. Deixem também sugestões de temas, se quiserem, podem enviar mensagem com sugestão de temas ou de coisas que queiram ver abordadas aqui. E é isso, um beijinho muito grande e um dia muito feliz para vocês.